Que alegria que eu tô para falar desse assunto hoje, gente. Dia 23 de março, nós comemoramos o dia do acupunturista. Você sabe que essa prática e seus benefícios a gente já escutou falar, é claro, muita gente tem essa prática, né, esse hábito também na vida, no seu dia a dia, mas para esclarecer as nossas dúvidas, para você aprender e que tal, né, para você também se aproximar disso, nós recebemos aqui o Dr. José Maria Leal. Bom dia, doutor. Bom dia, satisfação, agradecer esse honroso convite de estar participando com vocês, principalmente de um assunto bastante interessante. A minha especialidade principal é anestesiologia, mas ao longo do tempo a gente enveredou também pelo caminho da acupuntura, porque eu tenho especialização em dor. Então, na década de 80, final dos anos 80, fazendo a especialização em dor, nós tínhamos esse trabalho, né, junto da disciplina de dor, tinha a acupuntura. E a acupuntura, na época, eu era bastante leigo com relação à acupuntura, que na época não era tão ortodoxa dentro da nossa medicina ocidental. Tá. É uma ciência, uma arte, né, de inserir as agulhas já mais de 4.000 anos antes de Cristo. É uma especialidade hoje médica, né? O Conselho Federal de Medicina colocou como sendo uma especialidade médica e nós temos que realmente seguir esses preceitos todos, que já vão de muito tempo, e que norteiam realmente o bem-estar, né, do paciente, não só do ponto de vista físico, como psíquico. Que interessante, brevíssima história, que deu para a gente compreender muito bem, doutor. Que bom. Que legal, doutor José. Pois não. E como funciona isso, né? Tanto no sentido corporal, fisiológico, mas sobretudo aquilo que existe do efeito emocional, né? Nós sabemos que a dor, grande parte é provocada também pelas emoções. E como a acupuntura tem essa força de tocar também nessa sensibilidade? Perfeito. A acupuntura, né, se a gente vai pegar esse gancho que o senhor colocou, com relação às indicações da acupuntura, então são as mais diversas, né? Eu, na minha situação, na época, recém-formado, 4 anos de formado, anestesiologista, para mim era muito intrigante colocar uma agulha maciça no paciente, né? E essa agulha produzir N efeitos, né, sem eu estar introduzindo quaisquer fármacos nessa agulha. Então. Eu, como anestesista, toda agulha, seja bloqueio no neuroeixo, RAC, peridural, anestesia geral, a gente está sempre introduzindo, né, remédios, fármacos, né? Então, o que acontece? Para mim era muito diferente, colocar agulhas, e o que mais me causou, assim, uma situação mais perplexa, porque eu era um pouco cético com relação à acupuntura. Eu falei, poxa, uma agulha que eu coloco na mão vai melhorar a coluna? Né? Isso é outra coisa que eu já queria deixar para o público leigo, que muitas das vezes o indivíduo vai fazer uma sessão de acupuntura por dor na coluna, por exemplo. Só que ele acha que todas as agulhas serão inseridas na coluna. Então, a acupuntura, a gente tem os pontos locais, naquele local do problema, pontos regionais e pontos à distância. Então, isso que eu acho que é bastante interessante. Então, o indivíduo vai, por exemplo, como o senhor falou, pegando já essa fala do senhor, com relação a um ponto de relaxamento, tem um ponto entre as sobrancelhas aqui chamado Intang. Esse ponto é um ponto extra, não é um ponto nos meridianos convencionais. É um ponto ótimo para relaxamento. Se uma pessoa chega numa determinada situação de urgência, ansioso demais, você pode colocar esse ponto. Nós fizemos, na época que eu trabalhava na Universidade Federal lá no Rio, nós fizemos um trabalho com analgesia de parto, como anestesista, e tinha um colega acupunturista. Na época eu não era acupunturista. Hoje a terminologia nova agora é acupunturiatra, né? É uma especialidade médica, né? Quase um trava-língua, né, doutor? A terminologia é meio complexa, Não né? ouso, Padre Diego, não ouso. E com isso, o que acontece? A gente conseguia, por exemplo, a grávida, a gente tem que pensar sempre no binômio materno-fetal. Não posso fazer uma série de medicamentos em detrimento de passar para o neném. E a acupuntura tem essa grande vantagem. Eu tenho algumas experiências agora, pacientes que estão comigo agora na Unimed, ali em Guaratinguetá, no CEPOG, 2 grávidas tinham um problema de coluna muito sério, ansiosas e não podiam tomar remédio, primeiro trimestre da gravidez. Aí o colega obstetra mandou para mim, a gente conseguiu melhorar a dor da coluna, melhorar a ansiedade, elas passaram os 9 meses da gestação de uma forma tranquila e assim, sem quaisquer riscos para o bebê. Então assim, é realmente uma indicação muito ampla, só que hoje eu gostaria de deixar esse conceito seguinte, como que o indivíduo procura o atendimento? Hoje, para mim, é uma grata satisfação que a gente conseguiu em parceria, que eu sou médico da Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá, em parceria com a Secretaria, eles conseguiram
talvez em 2018, inserir a acupuntura na rede pública. Eu tenho uma satisfação muito grande de poder trabalhar com o paciente do Sistema Único de Saúde. É um paciente... Ficou acessível agora. Bem acessível. Saiu, né, daquela questão daquela elitizada, exatamente. Só alguns podiam. E aí a gente tem a outra nuance disso, né? Um outro viés que a gente consegue estar inserindo de uma forma bastante interessante. A gente conseguiu também no serviço privado. Então, por exemplo, os pacientes que possuem o plano de saúde da Unimed em Guaratinguetá, então no CEPOG a gente consegue fazer para esses pacientes. Então a gente conseguiu abranger uma gama bastante importante da população. Isso para a gente foi assim a gente ficou bastante feliz com isso, porque hoje, por incrível que pareça, a minha atividade de consultório talvez seja 2 a 3%, enquanto que 97% é no serviço público e privado, que não no consultório. Então a gente consegue fazer esse trabalho. E eu acho que é importante o indivíduo que tem, e assim, 80% dos pacientes que procuram acupuntura é por dor. Foi onde eu me motivei. Eu voltei para a acupuntura justamente quando eu, no curso de especialização em dor, que são 2 anos na Universidade Federal, tinha disciplina de acupuntura durante 3 meses. Então eu pude ver que o professor, a gente já médico, né, com os pacientes na sala de exame, ele colocava as agulhas e assim, saía muito melhor do que ele entrou. Mas que coisa, então, não? O senhor até trouxe algumas agulhas, né? Trouxe algumas agulhas para mostrar. Vamos mostrar? Vamos, com certeza. Como é? É uma agulha comum? São agulhas, assim... Deixa eu segurar para ajudar o senhor? Lógico, sem problema. São agulhas, assim, descartáveis, é uma outra coisa muito boa. Nos anos 80, as agulhas eram reesterilizadas. Ela tinha um custo talvez um pouco mais elevado, mas a gente tinha um problema muito sério com relação à utilização dessas agulhas, né? Porque, por exemplo, se eu ficasse no consultório guardada para o paciente, ele podia ficar na dúvida, será que inadvertidamente não foi usado em outro paciente? Sim. Então era uma coisa, olha que coisa interessante. O paciente fazia acupuntura, a gente depois reesterilizava essa agulha, colocava num tubo de ensaio e a pessoa levava para casa. Então ele tinha certeza que aquela agulha, mas a gente tinha um problema. Principalmente as mulheres, né, que cada hora está com uma bolsa, ela colocava aquelas agulhas na bolsa e esquecia em casa. E, doutor, a gente tinha que abrir novamente a agulha. Hoje a gente tem uma situação muito legal. As agulhas é uma coisa que a gente gostaria de dirimir dúvidas pertinentes. As agulhas são totalmente descartáveis. Nem no mesmo paciente. Doutor, posso levar essas agulhas? Não, as agulhas são descartáveis. Então, na próxima sessão, serão outras agulhas que são jogadas num ambiente descartável, um descarpaque, não serão mais reutilizadas, né? A gente não tem como reutilizar essas agulhas, né? Interessante. E elas são de diversos tamanhos, né? Então, elas têm um calibre e têm um tamanho. Por exemplo, aqui eu trouxe esse tamanho pequeno e o tamanho intermediário. Esse aqui é intermediário? Esse aqui é intermediário. E qual a diferença? Então, por exemplo, coluna. Às vezes eu preciso de um paciente, por exemplo, mais obeso. A agulha, muita gente pensa nisso também, que a agulha fica só na pele. Não, ela vai ao sistema muscular. E como isso funciona? Isso. O indivíduo tem cefaleia, por exemplo. Então, você coloca ponto realmente no polo cefálico, na cabeça, mas você tem um pontinho, que é o 3 do fígado 3, que é lá próximo dos dedos do pé. E a cefaleia para na hora. Por que isso? Porque a acupuntura, ela age liberando neurotransmissores. Essas terminações nervosas periféricas, elas conduzem estímulos até o sistema nervoso central, né, que basicamente é encéfalo e medula, e nessa situação, o neurotransmissor é modulado, principalmente a serotonina, a catecolamina e as endorfinas, que são os hormônios do bem-estar. Aquele indivíduo que corre todo dia, ele não pode se abster da corrida, por quê? Porque ele já tem um nível de endorfina. Então, aquele dia, mesmo com chuva, um tempo ruim, ele está lá correndo. Então, aí um mecanismo da acupuntura, ela libera a endorfina, que é uma morfina endógena, que é um analgésico. A morfina sintetizada, todos os opioides, eles são analgésicos, só que sintetizados. A indústria farmacêutica sintetiza esses produtos. Então, nessa situação, qual a vantagem? A acupuntura, você coloca uma agulha, então a iatrogenia é pequena, né? Os riscos de efeitos colaterais são muito pequenos. Então, nessa situação, você tem uma situação muito assim, confortável. Efeitos colaterais reduzidos, você pode atuar em várias patologias. Uma coisa que eu sempre friso para o paciente, tanto no Sistema Único de Saúde, como também no sistema conveniado, o paciente é indicado por outro colega, porque senão a demanda fica muito grande. Então, todo paciente chega lá, chega para numa assistência médica especializada,
por exemplo, na linguará, eu quero fazer acupuntura. Não, geralmente são os médicos que já estão tratando uma dor, estão com uma certa dificuldade. Então, por exemplo, isso é bastante interessante. O paciente, por exemplo, é cardiopata, não pode tomar anti-inflamatório. O paciente tem nefropatia, não pode tomar, que é patologias no rim, não pode tomar fármacos que fazem alteração da função renal e principalmente o tubo digestivo. Anti-inflamatório é extremamente nefasto para o tubo digestivo. Então, a acupuntura, então, ele já está com dificuldade de ajustar a dose medicamentosa. Então, ele vê uma outra ferramenta que ele pode agregar no tratamento desse paciente em função da utilização das agulhas. E essas agulhas, interessante, elas são maciças. Ela não tem nada que pode... Outra dúvida... Doutor, mas dói? Aí que é uma coisa interessante. Boa pergunta, Dani. Aí nós vamos entrar na filosofia, né? Porque a acupuntura é a filosofia do taoísmo. Tanto é que o símbolo é aquele que todo mundo conhece, do Tao. E ali é uma filosofia muito interessante. As agulhas, antes de Cristo, eram espinhas de peixe que eles utilizavam para colocar nos pontos de acupuntura. Então essas agulhas são agulhas, eu até trouxe, elas podem vir tanto no invólucro, com 10 agulhas num recipiente que a gente abre e usa. Tinha um aforismo que diz o seguinte: assim, o pessoal, quanto o melhor o acupunturista, menor o número de agulhas. Mas isso não quer dizer muita coisa. Tem hora que você tem que usar um número maior de agulhas, né? E tem situações que você pode minimizar o uso dessas agulhas. Então, geralmente vem 10. Se é um paciente que eu sei, pela terapêutica que eu vou utilizar, né? Eu vou precisar de 10 agulhas, eu abro isso. Mas eu posso abrir 3, são agulhas que vêm independentemente. Então, só um momento, antes do senhor falar da dor. Então, vamos fazer um cenário aqui que é bem comum, que eu acho que o pessoal em casa também tem muito acho que talvez a demanda seja grande, dor na coluna, né? Então, a senhora ou o senhor, você que está acompanhando a gente, tem dor na coluna, não pode tomar uma série de medicações por diversos problemas, já foi em diversos médicos, talvez seja aí um caminho, né? A coluna, como que é? Quantas sessões? Como funciona o tratamento? Perfeito. Normalmente é feito um diagnóstico. Muitas das vezes existe o chamado agulhamento seco, mas a acupuntura ela está envolvida num cenário de uma avaliação não só pela medicina oriental, mas também pela ocidental. Hoje já existe uma simbiose, um sincronismo muito grande. Antigamente se tinha essa noção. O médico acupunturista é aquele cara ortodoxo na medicina chinesa e muito distanciado da nossa medicina ocidentalizada. Hoje não, a gente sabe que a semiologia chinesa, ela avalia língua, avalia pulso, né? Então tem algumas coisas que não são tão em consonância com a nossa medicina ortodoxa que a gente aprende no curso de medicina. Mas hoje a acupuntura se tornou uma especialidade médica. Então, por exemplo, pós-graduações importantes só aceitam médicos, né? Antigamente dentista, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta. Hoje não, hoje a grande maioria dos cursos oficializados, né? Nós temos hoje o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, por exemplo, onde o indivíduo tem que ser detentor do título especialista. Ele tem que fazer uma especialização de 2 anos e meio, geralmente no mínimo, na Unifesp, na USP, aqui vamos falar de São Paulo, né? São 2 anos e meio, né? E ele tem que ter o título. Depois, após ele terminar isso, ele tem que fazer uma titulação pelo colégio. Ele passa por provas escritas, provas orais, aí sim ele tem o título reconhecido pela Sociedade Médica Brasileira, Associação Médica Brasileira. Ótimo. E isso a associação tem lutado bastante para disseminar esse conceito e principalmente voltar o indivíduo para isso. Então, por exemplo, como você falou, dói? Não. Por quê? Porque normalmente o indivíduo tem que sentir uma sensação só da introdução da agulha. E essa sensação ela é muito variável. Cada paciente fala, isso chama teti, né? Porque o que a acupuntura faz quando você coloca uma agulha? Para o chinês, sangue é chamado xue e a energia ti, é o Q e o I, certo? Então, quando você tem um problema qualquer, uma dor, como a senhora falou, da coluna, o que acontece? Ali, nós temos, às vezes, tem energia estagnada. Não está circulando o Ti, o Jin, que é a essência, e o Xue. Quando você coloca uma agulha, você não só está estimulando aqueles neurotransmissores que eu falei anteriormente, com relação à endorfina, noradrenalina, principalmente a serotonina, mas também você está buscando isso, essa harmonização. Que a teoria do taoísmo, o que é? O yin e o yang. Para o chinês, toda patologia que acontece é um desequilíbrio do yin e do yang. Por isso que você pode fazer a acupuntura profilaticamente, sim. E aí é o mesmo caso para outros tipos de dores, né, padre? Por exemplo, é muito comum, né? Dor de cabeça e enxaqueca, por exemplo. Sim. Todo dor no corpo, então a base é essa. A base é essa. Alguma coisa que eu queria frisar. Por isso que é importante um outro médico nos mandar. Porque nós temos que ter muito cuidado. Dor
eu fiz acupuntura mais visando dor. Eu não tenho uma experiência vasta em medicina tradicional chinesa, que envolve muita coisa. É uma das ferramentas é a acupuntura, mas nós temos ventosa terapia. E a acupuntura mesmo, ela tem uma gama de situações que você pode trabalhar com essas agulhas. Introdução apenas manual, com estimulação manual. Você pode fazer eletroacupuntura, agulha já inserida, ligar um aparelho, um dispositivo eletrônico que você estimula, igual do fisioterapeuta, que ele coloca o TENS, com aquela borrachinha, e depois liga e vai aumentando a frequência ali para a fisioterapia. A acupuntura é a mesma coisa. Alguns pacientes, eles são um pouquinho, não aderem muito ao tratamento, porque o choquinho às vezes atrapalha um pouco. Tem paciente que não gosta do choque. Então, às vezes, a eletroacupuntura nem sempre é utilizada, mas a eficácia da manual é muito tranquila. O senhor também mandou imagens, né? Temos as imagens. Mostra pra gente aí, olha, tem também... Isso. Aí para mostrar, ali, por exemplo, mostrando, né, a região dorsal do indivíduo, né, bem interessante, os pontos, né, por exemplo, o meridiano da bexiga, né? Então, os nossos órgãos, a acupuntura trabalha com os nossos órgãos. Só que, por exemplo, um ponto que daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês, que é o IG4, que é um ponto na mão, que é o ponto mais usado na China, no hospital de Beijing, de várias cidades da China, esse ponto é fantástico, o IG4. E ele, quase toda dor, seja cefaleia, seja coluna, esse ponto é colocado. Então, aqueles pontos, eles estão os meridianos. E os meridianos correspondem aos vários órgãos. Bexiga, vesícula biliar, coração, pulmão. E aí que a gente tem que ter esse cuidado, é onde o médico ocidental, às vezes, não entende muito a acupuntura. Porque isso está relacionado àquelas teorias dos 5 elementos. Fogo, terra, metal, água e madeira. Então, é uma situação totalmente... Por isso que, às vezes, o médico ocidental tem essa dificuldade. Ô, doutor, e a ventosa? Então, a ventosa, eu acho que eu trouxe até uma imagem também logo depois da ventosa, a gente vai mostrar. A ventosa terapia, ela parte da seguinte premissa, que naquela região a dor surgiu na coluna em detrimento de uma estagnação da energia, ou de sangue, como eu falei, Qi e Xue. Então você coloca a ventosa, é um mecanismo que você faz uma pressão negativa e por ali fica até hiperemiado e depois até hematoma. As mulheres às vezes não aderem muito à ventosa por conta das marcas que ficam. Mas é bem interessante, é uma das ferramentas que a gente consegue minimizar o problema, porque também iatrogenia não tem, né? A iatrogenia é aquela situação que o médico é o causador do dano. Mas a acupuntura, a grande mensagem que eu gostaria de dar é o seguinte, que o indivíduo é uma ferramenta que você vai acoplar a outro tratamento. Um exemplo, parar de fumar. Um exemplo, um indivíduo que é abstinência ajuda, mas não é a única ferramenta. O senhor tinha dito no começo, né? Voltado bem para o lado emocional, depressão. Exato. Sim, depressão, ansiedade, perfeito. Hoje, a gente vai até um pouco mais longe. Aqui no interior, um pouco menos, mas hoje se faz acupuntura estética, né? Tem pessoas, logicamente o público feminino, na grande maioria faz acupuntura. São pontos de face. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar, na prática nossa diária, as mulheres são mais acessíveis à acupuntura. O homem, né? Me perdoa aí todos todos já fez, padre? Não. É bem interessante. Acho que eu tenho medo dela. Todo mundo tem esse medo. Ai, que bom. Eu tô aqui assustado. Tem medo, padre? E os pontos locais para a estética são aonde? Na face, né? Existem alguns pontos, por exemplo, o 20 do intestino grosso, aqui do lado da asa do nariz. Ele é muito importante para quem tem rinite, para quem tem sinusite. Então, assim, hoje até a estética, existe acupuntura estética, existe acupuntura animal, a veterinária usa isso de uma forma interessante. Doutor, então, e tem contraindicação? Nós falamos de tantos benefícios. Perfeito. Mas tem algum tipo de acupuntura mal feita que possa Ou pessoa, né? A pergunta é excelente. Atrapalhar todo o funcionamento do organismo? A pergunta do senhor é extremamente pertinente e assim, ela consegue dirimir bastante dúvidas. O primeiro grande detalhe é no organismo a gente tem fatores que fazem a coagulação do sangue. As plaquetas e outros elementos figurados do sangue são responsáveis pela coagulação. Por isso, quando a gente tem um sangramentozinho, logo para de sangrar, porque o próprio organismo se incumbe disso. Pessoas que têm distúrbios importantes, por exemplo, de coagulação, não é muito indicado. Ou se for feita, fazer realmente uma avaliação bem importante clínica, geralmente o hematologista já tem todos esses dados, seria a primeira situação. Mas assim, por não injetar nenhum medicamento, essa é a vantagem. Existe, por exemplo, contraindicações em determinados locais. Por exemplo, ponto 9 do pulmão, ele é próximo da apófise estiloide do rádio. Aqui, por exemplo, passa a artéria radial. Então é importante que quem está fazendo acupuntura conheça a anatomia. Por exemplo, a região external tem um ponto que ele é na linha que intersecta os dois mamilos, uma linha horizontal intermamilar e uma linha vertical. Nesse ponto vem a agulha, é o 17 do vasoconstricção. É um ponto excelente para ansiedade. A gente coloca um tangue, só que você tem que ir com calma, ver. Sim. Esse paciente pode ter uma alteração anatômica, quem está atrás do externo?
interno, o coração. Por isso que é importante então, com um é profissional importante. adequado, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, doutor José, aprendemos muito, foi uma aula. Não, que isso. Introdução à acupuntura, né, trazer padre? E uma coisa, assim, Eu quero agendar pro padre, tá? com certeza. Vamos Não sei se juntos, há tempo vamos ainda, juntos. pela Precisa dar apoio dinâmica do emocional. programa, colocar, né? Eu poderia até colocar em algum lugar, mas de repente fazer. A agulha vem descartável, né? Não sei se a gente pode fazer essa demonstração. Vamos E, por fazer para a exemplo, gente poder mas já eu vou encerrar. colocar em mim mesmo, perfeito. Tá. Aqui eu vou colocar para os senhores terem uma ideia, tá aqui, ó. A posição fica até meio ruim. Aqui, ó. Aí, ó. Ó. A agulha está bem inserida. Não sei Olha. se consegue. O senhor já está fazendo aí. Aqui, a agulha está fixa. Esse é o ponto IG4, é um ponto do intestino delgado, que tem assim, bastante importância no cenário da algologia, ou seja, para tratar Simples. as síndromes dolorosas. Está Legal. aqui, ela pode ser introduzida mais, ó. Agora, aquilo que você perguntou que é o mais importante, cada um tem uma sensibilidade, uma pequena picada, uma distensão, nossa, parece que o local está ficando um pouco distendido. Senão a pessoa vai com dor na coluna, né, doutor? Aí chega lá, fica tenso e fica com tanta dor e não consegue nem relaxar. Doutor, muito obrigado. Os nossos Foi muito agradecimentos. legal. Esclarecedor. Que bom. Eu fico feliz hoje, o dia do acupunturiatra, Parabéns. né? Parabéns. Para todos aqueles que desenvolvem a especialidade e parabenizar o nosso Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que faz um trabalho bastante importante e principalmente dando suporte às regionais, que o nosso aqui é o Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, que hoje o presidente é o Dr. André Tsai e que realmente está fazendo um trabalho maravilhoso à frente da nossa Perfeito. sociedade. Parabéns, viu? Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. E vou dizer uma coisa.